Você sabia que existem 3 métodos infalíveis para fazer aquela árvore que não quer dar frutos te dar a colheita com que você sempre sonhou? Se quiser saber como, fique atento porque começamos em um segundo. Vamos direto ao primeiro método, a técnica do parafuso. E sinceramente quero que veja isso porque me parece uma verdadeira loucura. Olhe para esta árvore, veja a quantidade de frutas que ela tem. Mas não é só isso. Quero que repare também em todos os galhos novos que estão surgindo com futuros cachos de flores. Ou seja, a árvore não está apenas produzindo frutas, mas continua constantemente em atividade. Ela produz frutas, volta a florescer e continua crescendo de forma impressionante. Agora olhe para esta outra árvore que temos bem ao lado. A árvore está bem, tem frutas e está saudável, mas sinceramente a diferença entre um e outro é enorme. E olha que ambos recebem praticamente a mesma irrigação, a mesma adubação e praticamente as mesmas horas de sol. Então, qual é a diferença entre um e outro? Pois justamente nesta árvore aqui aplicamos a famosa técnica do parafuso. E sim, embora pareça uma bobagem, funciona muito melhor do que as pessoas imaginam. Na verdade, muita gente já utiliza parafusos ou pequenos pregos em galhos produtivos há anos para provocar uma resposta na árvore e estimular muito mais a floração e a produção de frutos. E como podemos fazer isso exatamente? Pois para fazer isso é extremamente simples. Basta usarmos um parafuso pequeno de aproximadamente 1 polegada. Não precisa ser grande e também não vamos atravessar completamente o galho. Isso é muito importante. Simplesmente vamos introduzir alguns centímetros em um galho da árvore. Pode ser tanto em galhos principais quanto secundários, sem problema. E embora pareça algo insignificante, o que acontece dentro da árvore é muito interessante. A árvore interpreta essa pequena agressão como um dano e automaticamente começa a ativar mecanismos de sobrevivência. E o que a árvore tenta fazer quando acha que pode estar em perigo? Ela tenta se reproduzir com mais força. Por isso, muitas vezes, depois de aplicar essa técnica, vemos muito mais atividade, mais flores, mais brotos e, finalmente, muito mais frutas. Ou seja, a árvore praticamente entra em um ciclo contínuo de produção e, sinceramente, vendo resultados assim, entendo perfeitamente por que tanta gente continua usando esse tipo de técnica hoje em dia. Mas atenção, porque se você quer garantir que toda essa florada e toda essa produção realmente se desenvolvam bem, no final do vídeo vou te mostrar a quantidade exata de potássio que sua frutífera precisa para que essas técnicas funcionem ainda melhor. E agora passamos para a segunda técnica, o toca de sinos. E sinceramente quero que você veja esta toranja, porque ela está em outro nível. Olha só que frutado! Mas não apenas frutas. Observe também todos os frutos futuros que estão a caminho. Quase todas as flores já deram frutos e, sinceramente, para uma árvore tão pequena, a produção que ela terá é impressionante. Na verdade, provavelmente teremos que tirar parte dos frutos porque está exageradamente carregado. E foi exatamente nessa árvore que aplicamos a técnica do anelamento. E para fazer isso é muito simples. A primeira coisa que vamos fazer é selecionar um ramo secundário, nunca o tronco principal, sempre um ramo. Além disso, se a árvore for jovem, o ideal é fazer isso apenas em um único ramo. Não é necessário fazer em toda a árvore. Depois, com a ajuda de uma faca, vamos fazer 2 pequenos cortes paralelos ao redor do ramo. Esses cortes devem estar separados aproximadamente entre 3 e 5 milímetros, ou seja, aproximadamente entre 1/8 e 1/4 de polegada. E fazemos assim. Uma vez feitos os cortes, simplesmente retiramos a casca superficial que fica entre eles. Muito importante, somente a casca. Nunca devemos raspar nem danificar a parte interna que fica em baixo, porque ali está o câmbio e não queremos danificá-lo. O único objetivo aqui é interromper parcialmente o fluxo da seiva elaborada. E embora pareça uma bobagem, o efeito que isso produz na árvore é impressionante, porque a árvore interpreta essa ferida como um dano e automaticamente começa a reagir tentando cobrir e compensar essa área. E como resposta, muitas vezes veremos uma floração muito mais intensa e uma produção de frutos muito maior, que é justamente o que estamos buscando.
E este é precisamente um dos métodos mais utilizados antigamente por agricultores e pessoas mais tradicionais. E também preciso te dizer que é completamente normal que, depois de fazer o anilamento, o galho onde praticamos fique levemente amarelado por um tempo. Isso é totalmente natural. Isso acontece porque interrompemos parcialmente o fluxo de seiva elaborada que havia nessa região. Mas, sinceramente, o resultado que obtemos depois é espetacular, porque a árvore responde com muito mais atividade, muito mais flores e muito mais frutos. E agora vamos para a terceira técnica, o riscamento. E, sinceramente, esta provavelmente seja uma das técnicas mais simples de se fazer e, ao mesmo tempo, uma das mais eficazes para despertar árvores que praticamente não querem produzir. E para fazê-la é extremamente simples. Tudo o que vamos precisar é de uma faca bem afiada e desinfetada. Depois, vamos selecionar um ramo secundário ou uma área da árvore que queremos estimular. E agora o que vamos fazer é realizar 2 cortes paralelos longitudinais, ou seja, 2 pequenos cortes verticais, seguindo a direção do ramo. Esses cortes devem ter aproximadamente 5 cm de comprimento, ou seja, cerca de 2 polegadas, e devem ser profundos apenas o suficiente para atravessar a casca superficial. Muito importante, não queremos danificar profundamente o ramo. O único objetivo é provocar um pequeno estresse controlado nessa área, e, embora pareça algo insignificante, a árvore interpreta esse dano exatamente da mesma forma que nas técnicas anteriores. A árvore entende que algo está acontecendo nesse ramo e automaticamente começa a reagir tentando produzir muito mais atividade. E agora vamos para a parte final, porque não adianta ativar a árvore e conseguir muitas flores se depois elas acabam caindo. E é aqui que entra a adição de potássio, porque o potássio é justamente um dos nutrientes mais importantes quando falamos de pegamento e produção de frutos. Então vamos preparar uma solução caseira muito simples e bastante eficaz. E neste caso, vou-te mostrar primeiro como fazer isso para árvores em vaso. A primeira coisa que vamos precisar é de 1 litro de água, que seria aproximadamente 1/4 de galão. Depois, adicionamos uma colher de sopa de cinza de madeira ou cinza de lenha. Em seguida, adicionamos uma colher de sopa de canela em pó. E por último, uma colher de sopa de melaço de cana. Agora simplesmente misturamos tudo muito bem até que fique perfeitamente integrado. E uma vez pronta a mistura, basta aplicar aproximadamente entre meio litro e 1 litro da preparação por vaso, dependendo do tamanho da árvore e do vaso. Você pode aplicar isso aproximadamente uma vez por mês durante a floração e o desenvolvimento do fruto. E no caso de árvores plantadas diretamente no solo, simplesmente multiplicamos as quantidades por 4, porque no solo o volume é muito maior e as raízes estão muito mais dispersas do que em vasos. E, sinceramente, quando você combina a ativação da árvore, o estresse controlado e o fornecimento de potássio, o resultado é espetacular. Então, se você gostou deste vídeo, adoraria que deixasse um comentário me contando de que parte do mundo você está me assistindo e qual dessas técnicas vai experimentar primeiro. E se tiver qualquer dúvida, leio você nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também ama as frutíferas tanto quanto você. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.